Boa noite. Meu nome é Laura Medina, sou jornalista em nome do Mediplex Eixo Norte, que está conectado com a campanha Janeiro Branco, que visa cuidar da nossa saúde mental e emocional. Hoje temos o grande prazer de conversar com a psicóloga Roberta Bola, que daqui a pouco já está entrando, participando aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Nesse mês de janeiro, eu acho muito importante, então, esse assunto, que é o cuidado com a saúde mental e emocional. E já está entrando e já está aqui comigo Roberta Bola. Vamos buscá-la. Roberta Bola, que é psicóloga e que eu já tive o prazer de conversar e entrevistá-la algumas vezes. E um dos assuntos que vamos falar hoje é ansiedade e depressão. Então, como já me apresentei no início, Laura Medina, jornalista, em nome do Mediplex Eixo Norte, vamos dar sequência à série de lives deste mês de janeiro, que é focada na saúde emocional e mental. Vou convidar então, deixa eu ver aqui, Roberta, aqui, vamos ver. Ok, vamos dar ok, vamos falar. Estamos conectando aqui, estamos nos conectando, Roberta. Aqui, deixa eu ver. Roberta. Aqui. Nós que já estivemos neste mês conversando com a psicóloga Priscila Cunha. Também conversamos. Oi, Roberta, tudo bom? Oi, tudo. Deixa eu regular Prazer. aqui. Prazer em Vamos, recebê-la. Vamos agora ajustar as nossas câmeras para que a gente sim, possa. vamos lá. Vamos Vamos, lá, que já fica melhor. Senão já corta a melhorou. cabeça, corta os pedaços. Exatamente. Eu estou aqui botando. Aí, vamos ver, consegue me ver bem? Deixa eu mudar um pouco. Estou. Acho que eu estou com uma luz meio feia aqui, Isso. né? Bota um pouquinho Vamos mais de ver. luz. As pessoas, vamos aproveitar. Várias pessoas já estão entrando para participar aqui desse nosso bate-papo. E eu estava comentando que durante o mês de janeiro, o Mediplex Eixo Norte, que é um complexo voltado para a saúde e bem-estar, está conectado com a campanha Janeiro Branco e visa os cuidados, chamar a atenção de todos para cuidarmos da nossa saúde mental e emocional. No começo do mês, a psicóloga Priscila Cunha esteve aqui conversando conosco, também conversei com a terapeuta holística Tatiane Martins, que faz parte do grupo aí da Urge Trauma, que está localizado no Mediplex Eixo Norte, e também semana passada com a psicóloga Caroline Donati, conversamos sobre perdas, luto, um assunto que é muito importante. E hoje nós damos sequência com a psicóloga Roberta Bola, falando sobre ansiedade e depressão. Então, todo mundo que está entrando e participando pode enviar perguntas, e eu tenho o maior prazer, então, de receber aqui no Mediplex Eixo Norte, Roberta Bola, que já conversamos outras vezes, sempre me traz muitos ensinamentos, e eu sou muito grata por você compartilhar os seus conhecimentos conosco, justamente nessa área que é tão importante, que é a nossa Hum, saúde mental. Obrigada Pois por estar aqui então, conosco. na verdade, eu que agradeço o convite, o teu convite, o convite da Mediplex Eixo Norte, para a gente poder falar de um assunto tão importante. Achei fantástico que eles tenham escolhido esse assunto do Janeiro Branco, porque, bom, como tu bem sabe, eu dedico a minha vida profissional, né? Eu já atendo aí há 23, 26 anos que eu estou atendendo, e eu trabalho, na verdade, promovendo a saúde mental e emocional das pessoas. E ter agora um mês dedicado
a esse trabalho é realmente fantástico. E no último ano isso se mostrou ainda mais importante, né? Eu acho que a saúde mental ela ficava um pouco, digamos, relegada a segundo plano. E no último ano a gente percebeu que ter saúde mental vai fazer toda a diferença para atravessar esse período aí que nós estamos passando, né? É verdade. E aí eu já até busco esse assunto, porque o que me chama a atenção, a gente vive numa sociedade assim extremamente ansiogênica, né, voltada para o consumo, Uhum, competitivo, tudo isso já vinha acontecendo. A uhum, pandemia chega e parece que só aflorou, porque a ansiedade, é o que nós vamos falar hoje, ansiedade e depressão, e eu acho que nesse primeiro momento a gente pode focar na ansiedade, que todos nós, em algum grau, temos, né? Justamente na pandemia se mostrou isso mais claro. Mas não que isso já não vinha acontecendo em anos anteriores. Eu gostaria que tu uhum. falasse sobre isso, já definindo para nós exatamente esses graus de ansiedade dentro desse momento, desse ano de 2020, que para mim ainda, né, não parece que não termina ainda, a gente, Exatamente. infelizmente, Eu estou na sensação de estar em março de 2020, mais ou menos. mais ou menos. Mas então, assim, ó, eu tenho dito o seguinte, Laura, que cada um pôde reagir ao longo da pandemia conforme a bagagem que já tinha quando entrou nesse período. Ou seja, se eu já entrei nesse período com uma série de problemas internos que estavam fazendo com que eu não estivesse bem, é óbvio que essa bagagem foi ainda mais, ela foi superdimensionada, né? A gente ganhou ainda mais peso. Então, tudo depende da estrutura que eu tinha para carregar essa bagagem, né? Que a ansiedade é algo muito importante, eu não tenho dúvida, e aí tu falava assim, vamos falar primeiro da ansiedade, mas eu vou, se tu me permitir, eu vou trocar um pouco a ordem disso, porque a gente precisa entender que a ansiedade é um passo inicial para a depressão. E isso é uma coisa séria, porque a ansiedade ela é um estado natural de atenção, tá? E de alerta. E a pessoa que vive consistentemente com esse estado, né, com essa situação de bem-estar, que ela fica em segundo plano porque ela tem que ficar todo o tempo controlando a situação, ela está tendo um desgaste muito grande de energia psíquica. Esse desgaste muito grande de energia psíquica, ele vai se acumulando e vai gerar uma patologia, como por exemplo é a depressão. Então, assim, a ansiedade, ela é um dos sintomas da depressão. Não significa que todo ansioso está deprimido, não. Mas toda aquela pessoa que chegou na depressão, ela já começou tendo sinais de ansiedade. Então, Uhum. ele tem uma ordem de surgimento. Isso. Andam juntas, né? Exatamente como tu acabaste de falar. Não necessariamente todo ansioso, não necessariamente todo deprimido, não, todo deprimido tem um grau de ansiedade. Agora, não tem problema, mas nem todo Assim, ansioso ó, tem nem depressão, mas todo todo deprimido tem um grau de ansiedade, é isso? Exatamente. Então, Joia. assim, nem todo ansioso está deprimido, mas todo ansioso tem que ficar alerta para não chegar a uma crise Está. depressiva. Que é uma Então, doença e que é isso, muito sério, né? Que a gente tem que falar. exatamente. Eu quero só, antes de entrar mais nessa questão, entender esses graus de ansiedade. Em que momento a gente precisa, né? Quais são os sinais de uma ansiedade Uhum, considerada patológica? uhum. Tá. Então, Bom, porque a às vezes as pessoas não ansiedade, conseguem identificar. sim. Bom, a ansiedade é uma coisa muito mais comum no nosso dia a dia e natural do que nós gostaríamos. Mas eu acho importante a gente. Eu gosto sempre de trazer números, porque os números eles mostram, né, muito claramente o quanto isso impacta
a população geral. Então, assim, ó, 20% da população mundial tem ansiedade. Patológica. Sim. Então, se a gente pensar que 20% da população mundial já fez alguma crise de ansiedade, isso é um número altíssimo. Né? Sim. Aí vamos pensar o seguinte, que as mulheres são muito mais propensas que os homens. Na verdade, Por nós quê? somos 3 vezes mais ansiosas que eles. As E, mulheres, elas têm 20% assim, 20% das mulheres no mundo tiveram crise de ansiedade, ao passo que só 8% dos homens. é um número É um, significativo. E por que isso, Por na quê? tua Porque tem opinião, alguns fatores que colaboram para isso e o fator da... Bom, a mulher tem a questão hormonal, a mulher conta muito com a questão da irritabilidade, muitas vezes. A mulher tem esse fator, digamos, da sensibilidade, né? Então, eu já estou citando aí sintomas, né, da é, ansiedade. Então, assim, ó, irritabilidade, sensação constante de estar sempre no limite. As mulheres são muito sobrecarregadas e se sobrecarregam muito. E tem isso é esse detalhe. muito ansiogênico. Então, assim, essa sensação de estar sempre no limite. É a mulher que vai dar conta de tudo, que vai trabalhar o dia todo, que vai chegar em casa, que vai limpar a casa, vai organizar a casa, vai fazer comida, vai limpar a roupa, vai cuidar dos filhos, e tem a tarefa dos filhos, e tem o marido, e tem, muitas vezes, tem pais idosos. Tem uma carga considerável e ela está muito além do limite daquilo que seria saudável psiquicamente para qualquer pessoa. Mas nós mulheres acumulamos, aceitamos mais esse excesso de atividades. E isso para Porque nós não é um fator saudável, positivo, não. saudável. Pois é, a gente vem com Uhum, essa bagagem, essa questão que é cultural, de cuidadoras, não é mesmo? uhum, E nos uhum, colocamos nessa situação. Então, talvez seja muito importante a gente perceber quais são os pontos de gatilho para uma crise de ansiedade, para uma, né? Porque tu falaste, é uma característica a ansiedade, uhum, em diferentes uhum, graus. uhum, Então, identificar essas situações que provocam ainda mais a nossa ansiedade é fundamental. uhum, uhum. Então, vamos Assim, ó. trazer mais isso. Eu acho que isso é importante, porque isso traz uma identificação, né? As pessoas gostam de perceber o que isso dentro da sua vida realmente acontece e que ela nem percebe. Tá. Então, assim, é isso que a gente estava falando, dessa sensação constante de estar no limite, a irritabilidade, a tensão física, dores físicas constantes. Né? Assim, tem pessoas que têm esse discurso queixoso de estarem constantemente com algum mal-estar físico. E aí eu peço, sempre quando eu tenho algum paciente que começa a ter sucessivos mal-estares físicos, eu digo, não, vai ao médico e vamos certificar que organicamente, fisiologicamente, está tudo correndo bem. A pessoa vai, faz um check-up, ela está ótima. Ela fez todos os exames possíveis, ela está ótima, mas na verdade, imaginariamente, ela está tendo uma série de problemas físicos. Então, essas dores consistentes, elas fazem um alerta muito grande. Né? Aí a pessoa vai caminhando para uma crise. Tá? E a crise, aí tu me pergunta assim, bom, tem níveis? Bom, a gente tem, claro que a ansiedade ela vai aumentando, aumentando, aumentando a sua frequência, e até chegar na síndrome do pânico. Então, Uhum. a gente pensa o seguinte, que esses níveis, eles vão indo, assim, às vezes a pessoa está apenas com um problema digestivo, ela simplesmente tem lá, ela está nervosa, ela está com dor de estômago, mas aí ela passa a ter sucessivas crises. Né? Então, isso é um sinal, essas crises que estão cada vez mais frequentes. Tanto é que, quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, ela tem a sensação de que ela está tendo um infarto. Então, todos os meus Uhum. pacientes que relatam crise de ansiedade falam que estão tendo, ou eles acham que vão ter um infarto.
Porque Não tem a uma dor coisa, é não tem muito semelhante, é uma coisa. é uma A coisa dor que é não sabe muito falar. semelhante. E aí a pessoa não consegue botar em palavras. Olha que interessante que tu traz, assim, a pessoa não consegue falar. Porque colocar em palavras é, na verdade, o processo da psicoterapia. Uhum. Então, quando a pessoa está com um mal-estar muito grande e ela não consegue verbalizar, o corpo vai acabar colocando para fora, não em palavras, mas em sensação, E aí vem com sintomas. E aí vem são a crise. psicossomáticos. E, não, e também tem. Exato, exatamente, porque essas dores, elas são dores psicossomáticas. A pessoa sente de fato, e aí assim, eu gosto sempre de falar que a psicossomática não é assim que a pessoa está inventando uma dor, não, ela está de fato sofrendo, de fato há um problema ali. Mas esse problema, ele pode ser um problema multifatorial. E um dos fatores, ele é emocional. Por isso que eu gosto de sempre descartar a chance do problema orgânico, para a gente tratar unicamente o problema psíquico. E às Então, vezes também se confunde, um causa o outro também, isso, né, que nós estamos falando. exatamente, porque numa crise de ansiedade a pessoa vai ter assim a aceleração do batimento cardíaco, a sudorese, ela vai ficar tonta, ela vai começar a tremer, a pressão arterial sobe muito, ou então quem tem a tendência a ter a pressão baixa, baixa tanto que a pessoa desmaia. Uhum. É muito frequente pessoas que têm crise de ansiedade desmaiarem. Então, a pessoa começa a entender depois, então assim, a pessoa tem lá dois sintomas, aí ela começa a entender que ela não estava bem, e ela começa a ligar os pontos. Lá pela 10ª crise, ela, vamos supor, chega no meu consultório e me diz, eu acho que eu estou ansiosa. E aí eu começo a garimpar quantas crises essa pessoa fez. Essa pessoa já está na 10ª, na 20ª crise de TAG, que a gente chama, é transtorno de ansiedade generalizada. E ela não desconfia que ela tem TAG. Ela Porque achava que ela isso já. estava... E é porque isso começa a fazer parte do cotidiano, que a pessoa nem percebe, acha que isso está dentro Uhum, do normal, eu sou assim. Muitas pessoas dizem, uhum, eu sou assim, eu tenho mil coisas, eu faço mil coisas ao mesmo tempo, não sei. E aquele não sei, né? Mas sabe que uma coisa que, assim, eu acho terrível é que esse eu sou assim, ele é estimulado pela sociedade. Uhum. Porque aquela pessoa que faz 20 coisas ao mesmo tempo, que corre, que dá conta de tudo, que ela está conectada, ela está nas redes sociais, ela está assistindo televisão, ao mesmo tempo ela está vendo um filme, ela está falando com não sei quem, ela está cozinhando, e é tudo junto ao mesmo tempo agora, essa pessoa acaba se sentindo orgulhosa que ela produz muito mais que os outros. E ela não É, percebe que, na verdade, ela está doente. Só que a doença dela está gerando uma grande produtividade. E aí aquilo passa a ser a identidade da pessoa, porque ela é uma pessoa que produz muito, e ela, imbuída dessa ideia de que ela tem que continuar produzindo mais e mais e mais, porque ela não pode decepcionar as pessoas à sua volta, ela não pode decepcionar no ambiente de trabalho, ela começa a retroalimentar toda essa situação. Então, isso é um círculo vicioso. não, e eu quero exatamente o que eu falei no início, né? A gente vive nessa sociedade que nos estimula a isso. Uhum, E a uhum. pandemia veio justamente para que a gente percebesse isso de uma outra forma, porque veio uma outra coisa que ninguém estava esperando. Agora, Uhum. e aí todos nós temos um grau. E eu não vou dizer que eu já não passei por isso, por um grau assim de, ai meu Deus, estou fazendo tudo ao mesmo. E daqui a pouco não, opa, vamos perceber o que realmente Uhum. está causando e que pode me prejudicar e o que eu Uhum. posso lidar. E aí entra, como lidar com isso? Sim. Bom, aí a gente tem várias, digamos, estratégias de como lidar com isso. Eu sou suspeita para falar, mas assim, a estratégia número 1, faça terapia. Né? Aí Sim. vão dizer, não, mas isso é papo de psicóloga. Bom, então, assim, por quê? Porque durante a terapia eu vou
orientar as pessoas dessas estratégias que eu vou falar agora. Mas só essas estratégias, elas não são o suficiente para garantir que a pessoa deixe de ter crises de ansiedade. E isso eu quero frisar. Assim, não é que a pessoa ela vai deixar de ser ansiosa. Eu sempre digo o seguinte, a ansiedade, ela pode ser uma característica da personalidade, assim como é a cor dos olhos. Então eu tenho lá a cor dos meus olhos e eu não posso mudá-los. Eu tenho que, se eu não gosto deles, eu tenho que aprender a conviver com eles. Isso é importante. Se a pessoa tem um perfil mais ansioso, a pessoa precisa, primeiro, se dar conta disso, identificar isso em si mesmo e pensar, bom, se eu tenho isso, não adianta eu brigar com isso, eu tenho que acolher essa característica que eu tenho e eu tenho que saber, então, quando eu começo a ficar ansiosa, o que eu tenho que fazer, se eu fizer uma crise, como eu tenho que agir. É interessante orientar as pessoas à minha volta, porque é importante que as pessoas à volta saibam como agir. E aí a pessoa vai aprender a conviver com este transtorno, que ele vai deixar de incomodar tanto assim. Mas aí é uma questão comportamental. Então, a terapia, ela entra justamente para que... porque é libertador fazer terapia. Eu sempre digo isso, no sentido em que tu te vê de frente com as tuas características. E se está a ansiedade, a depressão ou até algum outro transtorno psíquico, que seja acolhido, que é o que tu falaste agora, acolher. E aí, lidar com isso, com essas estratégias. Então, eu queria justamente que tu trouxesse um pouco dessas estratégias para que a gente possa lidar com a nossa ansiedade. E a partir daí a gente possa também entrar num outro assunto que é a depressão. Tá. Então vamos lá. Primeira coisa, eu acho fundamental, é a atividade física. A atividade física, agora eu já estou botando, eu já vi aqui, ó, Alexa Pro e tal, vou chegar lá no ponto da medicação. Estamos chegando. Perfeito. Quem colocou a Sandra, perfeito. Tá. Então, assim, a atividade física. A atividade física, ela é boa para tudo, desde que a pessoa não tenha uma restrição, quadril, joelho, tornozelo, e aí ela tem que ser orientada por um profissional da área, né, da educação física. Mas, para a produção desses neurotransmissores do bem, que eu chamo os neurotransmissores do bem, ela é fundamental e tem um tipo específico de atividade física que ela tem que ser a cardiorrespiratória. Por quê? Porque esse batimento cardíaco acelerado, essa respiração acelerada, vai produzir no organismo uma série de neurotransmissores do bem. Estou reduzindo, estou dando uma reduzida prática, né? Tá? Mas assim, as pessoas precisam começar a produzir essa sensação de bem-estar. Porque quando a gente fala em felicidade, a gente não pode esquecer que a felicidade é uma sensação, é um estado de espírito. Quando a pessoa está muito bem, ela tem a sensação de que ela está leve, né? Assim como quando a gente sai de uma corrida, ou a pessoa que nada, que faz uma atividade cardiorrespiratória forte, no fim, ela está se sentindo muito bem. Então, a atividade física, ela vai produzir uma série de neurotransmissores que vão fazer essa comunicação entre as células nervosas. Eu tenho lido bastante e eu procuro artigos sobre triptofano. Eu tô aí numa busca de triptofano, porque o triptofano ele é um aminoácido que ele é o precursor da serotonina. Então, assim, a serotonina, assim como a taurina, a glutamina, ela aumenta o GABA. O GABA é o neurotransmissor que regula a ansiedade fisiologicamente. Então, fisiologicamente, o GABA é esse neurotransmissor que vai fazer com que eu tenha um pouco mais, um pouco menos de chance de fazer uma crise de ansiedade. O triptofano, então, ele ajuda a, digamos, a dar um suporte, é como se ele fosse uma vitamina.
onde é que eu encontro isso? Tem uma série de alimentos que tem, assim, banana, as nozes, couve-flor, abacaxi, nos ovos, nos peixes. Então, a alimentação, ela nos ajuda muito. Então, vamos lá para a próxima dica, né? Então, eu falei de atividade física e estou falando de alimentação. Uma alimentação balanceada, rica, que a pessoa possa receber todos os nutrientes, ajuda muito. Então, a gente está falando aí de comportamento alimentar. E a questão do pensamento. O pensamento, quando o pensamento ele é negativo, ele acaba nos martirizando, né? Então, assim, saber filtrar os pensamentos é fundamental. Então, quando a gente tem, digamos, a tendência a ter a ansiedade, e a pessoa entra num processo que eu dei um nome que não é nada técnico, mas eu dei o nome do processo da betoneira. Sabe por que a betoneira? A betoneira é aquilo que fica girando, sabe, com cimento, e a pessoa fica blá, 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 e aquele assunto não sai de dentro dela. Eu digo, bom, então tu já está fazendo o processo da betoneira, né? Por quê? Porque a pessoa começa a ter esses pensamentos ruminantes, ruminativos, e Sim. ela vai produzindo um mal-estar. Se a pessoa não se der limite e tentar se distrair com outra coisa, ela vai entrando cada vez mais nisso e vai se sentindo mal, e vai se sentindo mal. Então, assim, o detrimento da saúde emocional dessa pessoa é muito grande. Então, assim, eu acho que... Desculpa, fala que eu vou te... Eu tenho algumas perguntas e alguns comentários que estão entrando. A Cecília da UG Trauma, por exemplo, mandou aqui, ó, dores emocionais por perdas pode levar a crises de ansiedade? Sim, sim, sem dúvida. Assim, aquilo que a gente falava das questões psicossomáticas, tá? As crises de ansiedade, elas vão sendo compostas ao longo de anos. Não é que a pessoa do nada passou a ter crise de ansiedade. Quando a pessoa tem uma grande perda emocional, por exemplo, no caso do luto, aí a pessoa vai muito possivelmente fazer crise de ansiedade, mas ela vai caminhando para uma depressão, se não for bem elaborado. Pode ser o ponto, o gatilho para vir tudo à tona. Que é mais ou menos o que nós conversamos no início, já vê, né, todo um processo dentro de uma sociedade que a gente vai tendo, e aí veio a pandemia, que é algo realmente que as pessoas viram que não tinham controle nenhum sobre isso, e aí tu falaste lá no início da nossa conversa, o que nós trazemos, as nossas ferramentas, cada um com as suas, pôde lidar com a pandemia, e aí o grau de ansiedade se manifesta de diversas formas para cada um. Então, exatamente. é bem importante isso que tu estás colocando. E a Sandra colocou que o meu neurotransmissor é o Pilates. E, só tô... e aqui a Isa diz, filtrar os pensamentos. Difícil. Isso, Mas essa coisa de ficar ruminando, desgasta, inclusive, né, assim, é algo que tortura a pessoa e tem, sim, um reflexo negativo para a nossa saúde física, não é mesmo? Inclusive os telômeros, os estudos falam de uma diminuição, e dá justamente isso. Só terminando aqui mais uma, foi bem difícil encontrar só triptofano, pode manipular? Tá. Sim, eu, na verdade, assim, quando eu tenho algumas dúvidas sobre manipulação e tudo mais, eu recorro à minha farmacêutica de plantão, Rovena Martins. Eu já vou fazer uma propaganda dela aqui, porque a Rovena, ela é a farmacêutica proprietária da Porto Vita. E ela tem lá, e eu seguidamente pergunto a ela, porque a gente sempre quando pensa em medicação, pensa na medicação alopática. Só que nós temos toda uma gama de medicações que não têm um impacto tão grande sobre o organismo, que podem ser utilizadas para aplacar a ansiedade e uma série de outros problemas. Então, aí a gente pode pensar assim, desde plantas medicinais, né, a passiflora, a valeriana,
a camomila, a melissa, tem uma série de substâncias naturais que ajudam. E aí, o triptofano, que está presente, né, em uma série de alimentos, ele advém também de uma planta, isso na farmácia de manipulação também é possível de se encontrar tranquilamente. Essas medicações elas vão controlar o cortisol. O cortisol é aquele hormônio, quando a gente está super estressado, ele vai lá em cima. Então, que detona essas medicações, exato, e aí a gente tem um desgaste muito grande. Então, essas medicações, elas podem ser utilizadas para que a gente não precise entrar em medicações mais pesadas, porque medicações antidepressivas ou ansiolíticos, né, e eu tanto escuto falar do Rivotril, né, o Rivotril ele é tido assim como se fosse uma balinha, né, como se fosse M&M's. Não é, gente. O Rivotril ele vai cobrar um preço muito caro. Já está comprovado que uma série de problemas de memória é uma coisa séria. A gente não arrisca a memória que tem, mas o Rivotril arrisca a nossa memória depois de um longo tempo de uso. E eu acho que é interessante, assim, eu já tive muito preconceito em relação às medicações anos anteriores, hoje já não tenho mais, porém, é importante que só uma medicação, ela não é a solução dos seus problemas. E justamente é necessário, sim, esse acompanhamento, a terapia, e muitas vezes para que a gente possa, para que as pessoas possam se libertar de uma medicação, né? É claro que em processos de crise ela se faz necessária, mas muitas vezes depois não se faz mais necessário. Isso, óbvio, é caso a caso, é o seu terapeuta, enfim, cada caso é, né? Mas é muito importante a gente saber que tem pessoas que só se utilizam da medicação e acham que é nisso que está apoiado na solução. Então, por isso que eu digo, a solução ela é muito mais comportamental do que medicamentosa. Aqui então, tem, eu acho interessante, deixa eu voltar aqui, o ócio, abraçar o meu cachorro às vezes ajuda. A Sandra também fala, a Isa fala, os animais ajudam muito, sim, é um abraço sincero. Isso é interessante, né, a gente trazer um pouquinho Porque controla o cortisol. A pessoa que está muito estressada, ela está angustiada, ela está muito agitada. O cachorro é um animal extremamente afetivo. E afeto é um dos nossos alimentos da alma, né? E aí a pessoa é alimentada pelo afeto do seu cachorro. E ela vai se acalmando, e o nível do cortisol baixa, e essa pessoa consegue enfrentar essa crise. Tu sabe que eu já venho falando desde o início da pandemia da questão do enfrentamento, né? E quão importante é poder fazer esse processo, não fugir do que está acontecendo. E tomar medicação unicamente é uma fuga. Porque aí eu não preciso me deparar com todos os meus conteúdos. Porque esse é o trabalho da terapia. Eu me deparar com os meus conteúdos e entender que, bom, eu tenho esta ou aquela característica e eu vou ter que aprender a lidar com ela. A medicação não vai fazer isso magicamente. Esse requer um esforço de cada um, né? É um processo que não é fácil. É fácil a gente falar das coisas boas que a gente tem, né? Das coisas positivas que a gente... E agora, daquelas coisas que não são tão boas, daquilo que está lá, né? Meio nebuloso, trazer isso à tona é doloroso. E é o enfrentamento para que a gente possa superar. Porque em algum momento da vida, as coisas vêm à tona, né? E aí a gente vai reagir de alguma forma. E por mais que esteja escondido lá dentro, não adianta. É saber lidar. Quanto mais clareza a gente tiver, melhor, né? Mais fácil é lidar com a adversidade. Então, o trabalho da psicanálise, é trazer o que está inconsciente para o nível consciente, para que a pessoa possa saber como lidar com esses seus conteúdos, mas aí isso é o autoconhecimento, né? Eu digo assim, consequentemente no autocuidado. Claro. Eu digo assim, diferentemente daquela frase que tem assim, todo mundo diz, de perto ninguém é normal. Não, digo o seguinte, de perto
todo mundo é normal. E aí, às vezes, eu digo, e as pessoas assim, mas como assim? Eu digo, não, porque normal é ter problema, normal é ter Uhum. dor, normal é ter preocupação, é ter decepções. Isso é normal. Então, o que não é normal é a doença. E a doença tem que ser tratada. Então, assim, de perto, não, de perto todo mundo é normal, com os seus Uhum. problemas, com as suas Uhum. imperfeições, com as Uhum. suas dores, mas isso é normal, a gente precisa aceitar isso como parte da vida. Agora, se eu quero unicamente ver que a normalidade é a estabilidade, a alegria, a beleza, a riqueza, eu tô fechando, né, todo um lado da vida que é muito maior do que esses momentos pontuais de felicidade. A felicidade são pequenos momentos. Né? Sim. Ninguém é feliz o tempo todo. Impossível. Aqui Não. tem o Milu fala: ócio é o pátio do diabo, dizia meu avô. Ocupação promove bem-estar. É interessante falar um pouquinho sobre o ócio, né? A gente sabe também que tem o ócio produtivo, porque Sim. eu acho que Uhum. vamos falar um pouquinho sobre isso dentro desse contexto de ansiedade. Sim. Assim, ó, realmente, a pessoa que é mais ansiosa, ela tem dificuldade para fazer nada. Então, e aí eu tô rindo porque eu tô falando, mas antes de ser psicóloga eu já era um ser humano. Então, assim, eu sou aquela pessoa que faz mil coisas. Então, Eu aprendi agora a gostar de não fazer nada. Estou numa fase bem é interessante. Acho maravilhoso poder desfrutar de outros momentos. exatamente. Então, assim, ó, fazer nada, tem um momento que eu paro, digo, hoje eu não vou fazer nada, e vou ficar tirada, e vou ficar na rede, e não vou fazer nada. E quando eu digo nada, não é nada, assim, parada, só olhando para o céu. Eu posso fazer nada lendo. Aí as pessoas vão dizer, Uhum. mas não, mas então tu não está fazendo nada, então tu está lendo. Não, mas eu posso ler alguma coisa que seja prazeroso, eu estou lendo por hobby, eu não estou lendo nenhum texto técnico, um artigo sobre a ansiedade, né? Uhum. Eu estou fazendo algo prazeroso, que é algo que me tira, me desconecta daquilo que eu faço no meu dia a dia. Então, eu acho que às vezes a gente tem, assim, algumas palavras que a gente tem um certo preconceito, e o ócio é uma delas. Assim, ó, ócio é uma palavra que a gente tem preconceito, ambição, inveja, porque é tido socialmente que a pessoa não pode ficar ociosa. Né? Já tem esse dizer aí que ela estava trazendo, que a pessoa ociosa, então, né, que a cabeça ociosa como é que ela disse ali, casa do diabo, alguma coisa assim, né? Sim, sim. Então, tem que entender o seguinte, essa é uma concepção, é um preconceito do ócio. E isso foi sendo criado ao longo dos anos, e parece que a pessoa que estava parada, ociosa, ela estava sendo mal vista. Então ela não podia ficar parada. E aí, de novo, nós, mulheres, temos essa tendência a agradar, né, o mundo. Então nós não Gregos e podemos ser troianos. mal vistas. Então as mulheres não podem ficar paradas. Mas a gente deve começar a pensar de outra forma, mudar essa chave, virar essa chave dentro da gente. Vamos Exatamente, entrar com menos preconceito. com menos preconceito, Uhum. inclusive em relação à terapia, que ainda há aquele Hum, preconceito, nossa, só se eu fosse, né, terapia para gente maluca, e a gente sabe que não é assim. Terapia uhum, eu sou fã, acho que é necessária sempre. uhum, Então, tem momentos que a gente uhum, até anda meio cansado, não está muito afim de fazer, tudo uhum, ok, mas ter uhum, noção que é importante ao longo da vida, né? A gente pode dar as suas pausas, uhum, mas uhum, retomar claro. em situações, em fases diferentes. É tão Uhum, maravilhoso esse autocuidado. Agora eu uhum, queria falar um pouquinho sobre a depressão, né? Nós falamos lá no início sobre todo
olha só, já me atrapalhei de novo, né? Em relação, todo ansioso, como é que é? Todo ansioso tem um grau de... Não, não é assim. Toda Não, depressão, todo vamos deprimido devagar. tem um grau de ansiedade, mas nem todo ansioso tem de depressão. Mas tá, brincadeiras à parte, mas que não é muito séria, a depressão é uma doença É, que a gente sim. precisa saber lidar. E aí eu entro com a primeira pergunta base, assim, qual a diferença entre a tristeza e a depressão? Hum, tá. Achei ótimo, porque assim, as pessoas confundem muito e temos que entender que a tristeza faz parte da vida. É aquilo que eu falava, assim, da gente aceitar aquilo que a gente não gosta, mas está ali. A depressão é uma doença. Então, a tristeza, sim, a tristeza ela vai ser apenas um dos sintomas da depressão. Eu vou, quando uma pessoa está deprimida, ela vai ter uma série de sintomas. Ela não vai estar unicamente triste. Ela vai estar excessivamente intolerante, excessivamente irritada. Ela vai ter um sentimento de desesperança, de um negativismo muito grande, né, um pessimismo muito grande. Ela vai ter um sentimento de vazio persistente, constante. Ela vai apresentar uma diminuição de energia muito grande, né? Não é assim, um dia a pessoa está um pouco triste e está cansada. Isso é natural, isso faz parte da vida. Agora, aquela fadiga constante, constante, e aí ela vai ter assim uma apatia a ponto de eu perceber que ela está tendo uma síndrome amotivacional. Então, tem níveis, e aí a gente vai avaliar. Então, essa avaliação, ela tem que ser feita por um profissional da área da saúde mental, seja Uhum. psicólogo ou psiquiatra. Então, por isso é muito importante. A pessoa começa a ter todo esse rol de dificuldades a vida dela começa a ficar muito pesada, muito em preto e branco. Este é o momento de consultar um psicólogo ou um psiquiatra, e às vezes a pessoa não quer admitir que precisa, e muitas vezes eu sou procurada pelos familiares que vêm e me dizem, olha, o meu marido está com estes sintomas, Sintomas. né? E Mas quanto ele não vem tempo? Isso é muito comum, né? E os homens, eu muito. acredito, são os mais resistentes, porque parece sinal de fraqueza. Uhum, Admitir que se está uhum, vivenciando algum transtorno, algum problema emocional e psicológico, muita gente uhum, vê como sinal de fraqueza e que uhum. não é, Não, né? É uma não. questão genética, de uma série de coisas que Uhum, podem estar influenciando isso. Por uhum, isso, tão importante a gente buscar um diagnóstico correto com uhum. um profissional da saúde, né? Admitindo, acho que é mais fácil, a Sandra fala. Realmente, Sim, sem nós dúvida. falamos justamente sobre isso. E esses sinais, esses sintomas, eles vão aparecendo, né? Conforme alguma situação, mas ele vai se prolongando, assim, quando é o sinal de realmente ser uma depressão, ou aquilo daqui a pouco ele não é, ele está dentro do quadro ainda de uma tristeza. Tá. Isso vai depender do tempo que esses sinais começaram a ficar muito pesados para aquela pessoa, Uhum, porque muitas vezes a pessoa não percebe. Os sinais começaram há 3, 4, 5 anos atrás, e aí a uhum, pessoa começa a relatar que há 2 meses ele começou a ter, por exemplo, perda de libido. Esse é um outro sintoma muito hum, frequente. E aí, a gente estava falando dos homens, esse é um sintoma que acaba trazendo os homens para o tratamento, porque aí, assim, como sim, assim? isso aí não, daí não tem como, aí ele se desespera. Mas aí, assim, tá, mas por quê, né? Porque aí, na cabeça daquela pessoa, o problema é só a libido. E aí eu Uhum, começo a fazer um trabalho de escavação. A gente, na sim, psicologia, também faz um pouco de arqueologia e sim, começa a fazer um trabalho de escavação.
e começa a perceber que essa pessoa já está há 2, 3, 4, 5 anos apresentando sintomas. Uhum, E uhum. aí esses sintomas eles vão aumentando gradativamente. É claro que quando a pessoa chega num momento em que ela já não consegue mais comer, ó, ela está totalmente inapetente, ou então, ao contrário, tem um apetite excessivo, e o mesmo, essa variação também se dá com sono, né? A pessoa é absolutamente insone, ou então ela dorme 16, 18 horas por dia, ela já está num grau bastante avançado. Esse grau começa a afetar diretamente as relações sociais. A pessoa já não tem mais vontade de socializar, de falar com os amigos, já não tem mais vontade de ir a um churrasco, nem que o churrasco seja na casa do irmão. Né? Sim. Assim, não precisa ser pessoas muito distantes, não, pessoas próximas. E a pessoa começa a ficar cada vez mais embotada. Neste caso, aí realmente a pessoa já está com um grau de perda muito grande, inclusive muitas vezes perda laboral, porque tem muitas pessoas que passam a não querer mais trabalhar, e Uhum. essas pessoas precisam entrar com psicoterapia e quase sempre paralelo auxílio medicamentoso. É Mas importante aí, de nesse. novo, é uma questão de avaliação, né, do profissional Sim, que está acompanhando. sim. A menopausa também pode ser um período bem favorável, né, para que a Uhum. depressão se manifeste ainda mais. Sem dúvida. Porque a gente tem aí a questão hormonal, né, fortíssima, e a gente precisa aprender a lidar com perda, né? Uhum, E a uhum. menopausa é assim, um balaio de perdas, né, que nós temos, assim. Não é só a Sim. perda do colágeno que faz tudo, né, desafiar a lei da gravidade. Não Aquela é só pelezinha isso. começa a ficar fininha. Não é só isso. Então a gente começa a perder a concentração, começa a perder um pouco da memória, a gente perde muito da energia, também perde o libido. Então a gente começa a ter que lidar com muitas perdas. E essas perdas começam a induzir a um quadro depressivo se a pessoa já tem o perfil depressivo. Mas então tudo depende da estrutura de personalidade de cada um, que é formada lá nos primeiros 10 anos de vida. Por isso que quando o paciente vem, tem aquele jargão, né? Bom, me fale mais da sua mãe, do seu pai, da sua infância. A pessoa Uhum. está com 50 anos, bom, mas por que eu tenho que te contar de quando eu tinha 10? Ah, tem um porquê. Nós vamos chegar lá. Eu acho importante assim o fato do Mediplex Eixo Norte trazer essa discussão ao longo do mês de janeiro, aproveitando a campanha Janeiro Branco, justamente para desmistificar esse momento assim tão necessário de um apoio psicológico que vai de fato nos ajudar e nos ajuda muito, seja para identificar transtornos psíquicos, Uhum, né? Ou uhum, para que nós possamos ter um autoconhecimento e lidar com essas características que, uhum, ok, não é só, não acontece só com a gente. Né? Isso uhum, é muito uhum, bom. E esse bate-papo aqui que nós estamos trazendo é justamente para isso, para que as pessoas possam se identificar com uma certa uhum, leveza, algo que é tão sério, né? Mas que a gente uhum. diga, não, eu, por exemplo, percebo que tenho ao longo da minha vida traços de depressão, mas nunca entrei numa crise, porque o fato de identificar alguns sinais e que momento pode ser o gatilho, e que momento e como eu lido com isso, me favorece. E eu Uhum, acho isso muito importante, que a gente possa falar tranquilamente sobre isso, né? Por isso, por uhum. exemplo, a atividade física me é tão necessária. Não é para ficar com um corpinho, e sim para me manter, ó, assim, as lamparinas do cérebro, né? Mas Isso, os para manter neurotransmissores do bem. ativados, me manterem bem, Uhum, me manterem suficientemente forte para enfrentar sim. as adversidades que vêm ao longo da Uhum, vida. uhum, Então, é, eu acho que é muito importante essas identificações de sintomas e que forma, né, que nós podemos, então, tratar tudo isso.
entrando com a atividade física, psicoterapia, alimentação, tem a Muito questão importante. espiritual, que muitas pessoas... Eu ia falar do que eu sempre Eu acho trago a ideia do que... MAP. Então, vamos lá. Eu acho que nós temos aqui, deixa eu olhar, 10 Ai, minutos, um pouco menos, 9 minutos. Vamos tá. Então, agora a vamos palavra. falar assim rapidamente, assim como formas de controlar e tratar tanto depressão quanto ansiedade. Tá? Então, aí, atividade física, alimentação, meditação. A meditação tem se mostrado cada vez mais produtiva em termos de bem-estar, né? E está muito associada à questão da respiração, né? Porque quando a pessoa está meditando, ela está trabalhando a sua respiração. Então, mesmo que a pessoa, eu não consigo meditar, né? O ansioso para meditar tem uma dificuldade muito grande. Então, assim, bom, Hiperativo também. então, assim, como é que a pessoa que é ansiosa vai meditar? Não precisa meditar e atingir um mantra e se conectar com o Buda. Não, 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 não. A gente pode começar devagarinho, sentada, respirando, puxando o ar lentamente e botando o ar para fora lentamente e controlando essa respiração. Então, a gente pode ir fazendo atividades prazerosas. A gente pode, quando eu digo atividades prazerosas, por exemplo, é ter um hobby. O hobby é uma coisa fundamental, né? Assim, eu gosto de ouvir música, ou eu gosto de tocar um instrumento, ou eu faço algum trabalho manual, ou dançar, isso é fundamental. A exposição ao sol. O sol é um aliado enorme na produção da serotonina. Tanto é que ele tem um tipo de depressão, que ela é chamada sazonal, que mostra justamente isso. Então, assim, as pessoas se deprimem muito mais no inverno, isso é fato. A gente sabe nos países nórdicos, né, o quanto isso é sério. O sono tem um papel fundamental nisso tudo. Assim, uma noite reparadora, ela exige até mesmo uma certa reeducação. É aquilo que a gente fala da higiene do sono. É de não ficar com telas até muito tarde, de dormir relativamente cedo, de não ter tanto estímulo de luz. Então, isso é muito importante. Ou seja, essas letrinhas aí que a gente fala do MAP, então assim, M-A-P-E. Então, M, movimento. A, alimento. P, pensamento, que a gente falava antes em filtrar, que é difícil filtrar, mas a gente pode trabalhar nessa questão comportamental. E de espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, muitas vezes as pessoas associam isso à religião, e não é isso. Assim, religião, cada um tem a sua religião, e isso é absolutamente livre e pessoal de cada um. Quando eu falo de espiritualidade, é de ter fé, é de acreditar. E aí eu posso acreditar, pode ser em Deus, pode ser em quem eu quiser, mas eu acho que, acima de tudo, eu tenho que ter fé em mim. Eu tenho que acreditar em mim. Então, quando me perguntam assim, quem é tua melhor amiga? Eu sou minha melhor amiga. Por quê? Porque eu tenho fé em mim. Eu vou conseguir passar por essa crise, eu vou conseguir ultrapassar esse momento. Se eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu tenho que pensar, tá, vai passar, eu vou respirar, eu vou me acalmar, eu vou chamar alguém, eu vou tentar me distrair com algumas outras coisas, e eu sei que vai passar. Então, e quando eu falo de espiritualidade, é isso, é de ter uma força espiritual que ela pode ou não estar associada à religião, mas é acreditar. Isso é fé. Né? Então, acredite em si mesmo, isso é fantástico. Mas para isso a gente precisa estar muito ciente de quem a gente é, de quais são as nossas características, porque muitas vezes não se perceber, não se conhecer e também jogar as coisas meio mais para o universo, também não são tão favoráveis. Então, é tão necessário, em primeiro assim, momento, esse autoconhecimento. E esse acolhimento. Proatividade. Esse acolhimento das coisas
que não nos são boas, mas que elas fazem parte das nossas características. E é a partir daí a gente aprender a lidar com isso, usando todas essas estratégias que são tão saudáveis que a gente vive falando, né, na alimentação. E é interessante quando tu falaste justamente o quanto ela influencia o nosso... A gente sabe né, que tem o nervo vago, que faz todo esse link entre cérebro e intestino, e que se fala cada vez mais sobre isso. Então, alguns alimentos, sim, são importantíssimos para a nossa saúde emocional. É a história das boas bactérias, né? A gente Exatamente. já ouviu tanta gente falar assim sobre as bactérias que vivem no intestino e que elas vão assim, elas vão nos proporcionar essa produção, né, da serotonina. E assim, bom, cérebro e intestino realmente eles estão ligados pelo nervo vago, né? Então, assim, o que a gente come influencia diretamente no nosso humor. A forma mais óbvia da gente exemplificar e ilustrar isso para alguém é assim, quando as mulheres estão na TPM, elas não têm vontade de comer chocolate ou de comer doce? Né? É incrível, então, assim, né? quando a gente come alguma coisa saborosa, a gente não tem prazer, e o prazer o que é, senão uma expressão de felicidade, um momento de felicidade. Então, é isso. É a busca da felicidade, assim, esse conjunto todo que é a qualidade de vida, é a busca tão falada felicidade, a busca da felicidade. Mas isso tudo é um conjunto de fatores que a gente vai administrando, mas a gente tem que fazer esse esforço. Por isso que tu falava, assim, não adianta só jogar para o universo ou só tomar o remédio. Eu tenho que fazer terapia, eu tenho que pensar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que tomar atitudes para que essas coisas façam parte da prática do meu dia a dia. E quem está passando por um processo de depressão é bem difícil. E às vezes as pessoas em volta é que vão auxiliar, mas não dizendo, isso vai passar, não, levanta. Porque tem isso que é uma coisa, né? As pessoas que estão vivendo aquilo não ajudam em nada. Quem fica dizendo, não, levanta daí, levanta dessa cadeira. É frescura. Não. É importante a gente identificar, e por isso é tão importante nós estarmos falando sobre isso, né? Para respeitar o outro, para a gente poder. E nada melhor do que falar. Né? Que tu falaste justamente isso. E aí entra esse processo de terapia que nos faz falar. Ou escrever, né? Mas formas para a gente ficar ali remexendo nas nossas coisinhas, nas nossas gavetinhas, abrindo cada uma e colocando para fora os nossos fantasmas, né? Sim. Agora que tu falou aí de ficar remexendo tudo, eu fiquei pensando o seguinte, ó, a organização é uma coisa fantástica. A organização do tempo de vida, de história, a organização espacial, a organização do tempo do relógio. Então, assim, esta organização, ela faz com que a pessoa se situe melhor perante todas as suas, não só os seus compromissos, mas também dentro da sua história de vida. E poder entender, assim, aquilo que é passado, porque depressão é excesso de passado, né? Passou, vamos seguir adiante. E o futuro é o futuro, ele não chegou ainda. Né? Que esta é a ansiedade, né? A ansiedade é um excesso de futuro e a depressão é um excesso de passado. E, na verdade, eu estou vivendo hoje, o presente, né? Muito obrigada, adorei também, olha, Adriana, adorei esse momento, adorei que as pessoas estiveram aqui conosco até agora, em nome do Medplex Eixo Norte, eu quero agradecer muito, muito a tua presença, é sempre muito bom conversar contigo. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite e pela presença de todos aqui. Até breve, nos encontraremos em outros momentos. Com certeza. Tchau. Obrigado, Laura. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau a todos aí que participaram, uma boa noite. E até breve aqui no Medplex Eixo Norte, que vamos continuar com novas séries de lives. Até mais. Tchau, tchau.